Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o semestre e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. Na aula de hoje, a gente vai continuar com a parte básica de Química Orgânica, falando ainda de hidrocarboneto, especificamente, mas focando também nas regras genéricas, nas regras mais gerais de nomenclatura, baseado na identificação e numeração de cadeias principais que a gente viu na última aula. Então a gente viu as cadeias principais e como numerar essas cadeias. Então a gente viu os critérios que a cadeia principal tem que ter os heteroátomos, átomos que não são carbonos no meio da cadeia, tem que ter a função orgânica, tem que ter o máximo de insaturações, ligações duplas e triplas. E a gente também viu como numerar a cadeia, como saber onde está o primeiro carbono. E a gente viu que os critérios são em ordem: primeiro, função orgânica; segundo, insaturação principal, tripla ganha de dupla, ligação tripla tem mais ligação que dupla, então ganha; e ramificação, o critério menos importante. Então, primeiro, função orgânica, mais importante; depois, insaturação, ligações duplas e triplas na cadeia; e por último, menos importante, que a gente vai ver lá no final, as ramificações. E a gente vai ver que a gente já sabe nomear compostos. Na verdade, os nomes de química orgânica são simplesmente descrições do que a gente vê na molécula. O que tem, onde tem e quanto que tem. Essas são as três informações que o nome de química orgânica pede para tudo. Para a função orgânica, para a insaturação, para a quantidade de carbonos, para a ramificação e assim vai. O que é, quanto que tem e onde está. Essas são as três informações. E a gente vai traduzir aqui do que a gente está vendo para a linguagem da química. Na verdade, eu falo que nomenclatura de composto orgânico nem química é direita, mas linguagem. É quase uma tradução do que a gente vê do jeito que a química escreve de modo geral. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Se a gente for ver, esse exemplo a gente fez na última aula, mas eu vou refazer, só para a gente lembrar da estrutura base do negócio. Então, 1, 2, 3, fechar aqui. 4, 5, com uma ligação dupla aqui que desce para cá. H2, H2, H3, H2, H2, H3. A gente sabe que a cadeia principal tem que incluir a função orgânica e a sequência de maior carbonos que inclui a função orgânica, insaturação e ramificações. Função orgânica, carbono com hidrogênio ou hidrocarboneto, está em todo lugar, então tanto faz. Insaturação tem, então tem que estar incluso. E, no caso, essa maior sequência que inclui essa ramificação. Essa ramificação não, essa insaturação, essa ligação dupla nessa cadeia principal de 5 carbonos. Então a gente tinha visto que o primeiro carbono, de novo, vai ser aquele mais perto da função orgânica, não se aplica aqui, hidrocarboneto tem carbono com hidrogênio, tem em todo lugar. Então a gente vai para o segundo critério, que é o critério da insaturação. Tem ligação dupla ou tripla? Tem. Essa daqui. Qual o carbono que está mais perto? Os carbonos da ponta. Esse carbono aqui ou esse carbono? É esse carbono aqui da direita. Então, começa por aqui. Esse é o carbono 1 porque está mais perto da ligação dupla, que é o nosso segundo critério de desempate. Então, ligado com 1 tal 2, com 2 tal 3, com 3 tal 4 e com 4 tal 5. Então agora a gente sabe exatamente onde está cada coisa. Eu consigo ver, por exemplo, que tem uma ramificação de 2 carbonos, essa daqui, no carbono 2 da cadeia principal. Eu consigo ver também que tem uma ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2 da cadeia principal. E o resto é só ligação simples. Então, o que a gente tem que ter na cabeça é: o nome tem uma regra, tem uma lógica por trás. E respeita justamente essa ordem de prioridade aqui. A gente começa do menos importante e vai para o mais importante. Então a gente começa do critério menos importante, que é a ramificação. Então a gente escreve as ramificações primeiro. Depois vai para a cadeia principal, falando de quantidade de carbonos, ligações duplas e triplas, e se a cadeia é aberta ou fechada, por exemplo. E depois a gente vai para a função orgânica. A gente deixa o mais importante para o final, que é a função orgânica. Então do menos importante para o mais importante. Ou, se você quiser, tem gente que fala que deixar o melhor para o final. Então, ir do menos para o mais. Deixar o melhor para o final, que é justamente a função orgânica, que é a parte mais importante. A parte que caracteriza, aspas, essa molécula.
Então, antes de começar a falar de nomes, eu vou fazer uma descrição por texto mesmo, um parágrafo para descrever essa molécula. E você vê se você concorda. Então eu consigo ver que essa molécula tem uma ramificação de 2 carbonos no carbono 2, foi o que a gente falou antes, essa ramificação aqui em vermelho, no carbono 2, de uma cadeia principal aberta de 5 carbonos, que tem uma ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. E ela é um hidrocarboneto. De novo, segui aquela ordem. Primeiro comecei falando das ramificações. Acabou a ramificação? Falei das características da cadeia principal. Aberta, 5 carbonos e com uma ligação dupla. Então descrevi se é aberta ou fechada, quantidade de carbonos e o tipo das ligações envolvidas. E deixei a função orgânica mais importante para o final. Falei que é um hidrocarboneto. A nomenclatura nada mais é do que pegar isso e traduzir para um nome de uma linha só, ao invés de escrever um parágrafo. Primeiro, como que a gente indica a quantidade de carbonos? Essa tabela aqui ela é bem famosa para quem faz vestibular, é bem batida, mas eu já te aviso que geralmente a gente para no 6. 6 carbonos de quantidade. Isso para a cadeia principal. Para a ramificação, geralmente para em 4 carbonos, mas de modo geral para em 6. 7, 8, 9 carbonos fica bem mais raro de aparecer. E cada quantidade de carbono vai ter o seu próprio prefixo que a gente fala, sua própria indicação no nome. Então, como que eu sei que uma coisa tem um carbono só? Porque essa coisa, né, no nome vai começar com MET. MET é indicativo de um carbono. E 2 carbonos, ET. E 3 carbonos, próprio. 4 carbonos, BUT. Esses são os 4 mais diferentões. E os 4 que mais caem, geralmente, porque coisas com poucos carbonos são quase que a lei em provas. Depois fica um pouco mais intuitivo. 5 é pent, tipo em pentacampeão. 6 é hex, como em hexacampeão. 7 é hept, 8 é oct, assim vai. Então o problema de verdade é os 4 primeiros. E como que eu estou falando agora de ramificação, porque é a primeira coisa que eu tenho que escrever, como que eu indico ramificações? Como é que eu consigo ver o nome e saber que eu estou falando de uma ramificação? Toda ramificação vai acabar com il. Então eu vou pegar a informação de quantidade de carbonos e colocar il no final. Então o que é uma ramificação de um carbono? Um carbono é met, e toda ramificação acaba com il. Met com il, metil. 3 carbonos é próprio, e toda ramificação acaba com il. Então uma ramificação de 3 carbonos é próprio com il, propil. E isso se aplica a todos esses prefixos. Se você colocar il no final, você tem a ramificação que tem essa quantidade de carbonos. E aqui que entra uma coisa muito importante. A ordem para informar as coisas. Qual que é a ordem? Vou botar aqui embaixo para dar espaço para o nome. Qual que é a ordem? Primeiro, onde a coisa está. Então, quando você vai falar de ramificação, onde a ramificação está? Em qual carbono? Segundo, quantos dessa coisa tem? Então, será que tem uma ramificação metil, 2 ramificações metil, 10 ramificações metil? E aí, por último, você fala o que é essa coisa. Então é meio que o contrário do que a gente faz. Geralmente a gente fala o que é e depois das características. Então eu falo, por exemplo, tem um carro azul parado no meio da minha porta, da frente da minha porta. Né? Eu falo o que é e depois eu dou as características. Em química orgânica e química inversa, a gente começa falando onde a coisa está, quantos dessa coisa tem e o que é que a gente está falando. Então vamos supor que eu queira falar que tem uma ramificação de um carbono no carbono 3 da cadeia principal. Então eu sei que está no carbono 3, por exemplo. Quantos tem? Uma ramificação, uma só. E a ramificação de um carbono. Ramificação, vou escrever aqui, de um carbono. Como que eu escrevo todas essas informações no nome? Onde está a coisa, quanto que tem, o que é. Então eu começo primeiro pela informação de posição. Carbono 3, essa é a posição, então eu começo com 3. Quantos tem? No caso tem um só. A gente vai ver daqui a pouco que tem, se você tiver 2 de alguma coisa, a gente coloca di no começo. Se você tiver 3 de alguma coisa, coloca tri, assim vai.
Quando só tem um, não precisa. Então, você não vai ter nada. Se fosse lá dimetil, é porque tem dois grupos metil, tem duas ramificações de um carbono só. Se fosse trimetil, porque são três ramificações de um carbono só, metil. Mas no caso, como só tem um, não precisa colocar nada disso. E o que é essa coisa? É uma ramificação de um carbono. Um carbono, quantidade de um carbono é met. E se é uma ramificação, acaba com il. Então, met com il, metil. Então, para falar que tem uma ramificação de um carbono só, eu começo com essa estrutura. 3-metil, uma ramificação de um carbono no carbono 3 da cadeia principal. A gente sempre usa o traço para separar conceitos diferentes, tá? Então, por exemplo, posição e coisa. Tracinho. A gente vai ver depois que, por exemplo, posição e ligação dupla também. Vamos supor que eu tivesse mais de um tipo de ramificação. Eu separaria também por tracinho. 3-metil, 2-etil. São duas ramificações diferentes. Etil é uma ramificação de dois carbonos, metil de uma só. Então, quando você tem informações diferentes em blocos diferentes, você sempre coloca um tracinho para delimitar o que você está falando. Agora, vamos supor que eu tivesse duas ramificações metil, tá? Aqui é outro exemplo. Duas ramificações metil, duas ramificações de um carbono só, no carbono 3 e no carbono 4. Então, quando são coisas diferentes, eu separo por tracinhos, que eu fiz agora. Agora, se eu quisesse colocar informações iguais, que no caso é a posição do metil, no caso do carbono 3 e 4, eu vou escrever assim, 3,4. Isso aqui indica que esses dois números são posições de carbono da cadeia principal que tem a mesma característica. Qual é essa característica? Ter um grupo metil. Só que quantos metis eu tenho? 2. Então eu coloco dimetil. O que significa 3,4-dimetil? Então, dos carbonos 3 e 4 da cadeia principal, você tem 2 de ramificações de um carbono metil. E se fosse duas ramificações de um carbono no carbono 3 e uma ramificação de um carbono no carbono 4? Se eu tivesse 3 metis, 2 metis no carbono 3, duas ramificações de um carbono no carbono 3 e a outra no carbono 4. 3 de novo, 4. Ou seja, estou falando o seguinte, ó, eu vou ter uma coisa aqui, um tipo de coisa, um tipo de ramificação, por exemplo, que vai ter duas no mesmo carbono, que é o carbono 3, e a outra vai estar no carbono 4. E o que é isso? É uma ramificação metil de um carbono só. Mas tem 3. Como que eu falo que tem 3 metil? Como é que eu indico 3 de quantidade? Se para 2 é di, para 3 é tri. E o que é essa coisa? São grupos metil. Trimetil. E assim vai. No caso aqui, como é um carbono 3, só está no carbono 3, só tem uma coisa e é uma ramificação de um carbono, é simplesmente 3-metil. Esse é o formato que a gente vai usar. Então vamos olhar aqui a nossa molécula. A gente tem uma ramificação de 2 carbonos, uma ramificação de 2 carbonos. Isso aqui não são duas ramificações de um carbono, tá? Tudo isso aqui está ligado junto. O que seria duas ramificações de um carbono? Se eu tivesse um carbono aqui em cima e outro em outro lugar. Ou se eu tivesse, por exemplo, um aqui embaixo. Essa aqui é a minha cadeia principal, por exemplo. E você percebe que esses dois carbonos, essas duas ramificações, não estão ligados entre si. Aí são duas ramificações de um carbono só. Esse caso aqui vermelho não é esse caso. Você tem uma ramificação de 2 carbonos ligados. Que está no carbono 2. Como que eu indico isso então? Ordem de novo. Onde está a coisa, quanto que tem, o que é essa coisa. No carbono 2, então, começa com 2 tracinho. Já estou indicando, ó, o que eu vou escrever está no carbono 2. E é uma ramificação de 2 carbonos. 2 carbonos é et, e ramificação acaba com il. Et com il dá etil. 2-etil, uma ramificação de 2 carbonos no carbono 2 da cadeia principal. Tem mais alguma ramificação para eu descrever? A resposta é não. Acabei com todas as ramificações. Do menos importante para o mais importante. O menos importante é a ramificação. Se eu acabei com ela, agora eu vou para o segundo critério acima dele, né? Para o outro critério acima dele, que é a cadeia principal e as ligações que fazem parte dela. Então, como que eu começo? Como é que eu
a estrutura da informação da cadeia principal. Se é uma cadeia aberta, eu não vou colocar nada no começo. Se for uma cadeia fechada, eu vou colocar o prefixo ciclo. Então, o primeiro passo para se descrever cadeias principais é falar se é aberta ou fechada. Se for fechada, eu tenho que colocar ciclo no começo para indicar que eu estou falando de um composto fechado. Agora, se for aberto, tanto faz, não precisa falar nada. Nesse caso aqui, a nossa cadeia principal é aberta. Então, eu não vou colocar nada sobre aberto ou fechado. Se não tiver nada no começo, se não tiver ciclo no começo, quer dizer que não é uma cadeia fechada, logo é uma cadeia aberta. Depois, eu tenho que falar na minha cadeia principal quantos carbonos eu tenho. Então, beleza, eu vou falar dos tipos das ligações, não sei o que, mas eu tenho que falar primeiro quanto que eu tenho de carbono. Se a minha cadeia é comprida ou se ela é curta. Quantos carbonos eu tenho. E o que eu vou usar? De novo, os prefixos. Sempre que eu tiver que falar de quantidade de carbonos em alguma coisa, eu vou falar disso aqui. O nosso composto tem 5 carbonos na cadeia principal. Aqui em cima. 5 carbonos. Prefixo de 5 é pente. Então é isso que eu vou colocar. Pente. Então, comecei, vou até botar aqui embaixo. Ordem da cadeia principal. A gente começa falando primeiro aberto ou fechado. Segundo, a gente fala da quantidade de carbonos. E depois a gente fala das ligações. Essa é a ordem. Então eu tenho que falar, pô, isso aqui que eu vou ter que desenhar, eu tenho que pensar ali em uma coisa aberta ou fechada. Beleza, aberta, tranquilo. Segundo, quantos carbonos eu tenho que desenhar? Só que a gente tem que pensar como se a gente tivesse que ler isso tudo depois, né? A gente tem que falar primeiro, ó, seguinte, você vai desenhar uma coisa aberta, sem fechar, de tantos carbonos e tem tais ligações. Até agora, a gente já falou se é aberto ou fechado, como não tem nenhum ciclo aqui, quer dizer que é aberto, e já falou a quantidade de carbonos. Inclusive, deixa eu aproveitar, eu vou só separar aqui os limites. Então, essa aqui é a parte da ramificação, e tudo que vier depois é relacionado à cadeia principal. Então, agora falando das ligações, que é o que faltou. Tenho ligações duplas, tenho uma ligação dupla. Só uma. Então, como que a gente fala de ligações? Como é que eu consigo indicar que eu tenho uma ligação dupla? Eu sei que essa ligação dupla está no carbono 1 e 2. Entre o carbono 1 e 2. Começa no 1 e acaba no 2. Como que eu indico que tem uma ligação dupla que começa no carbono 1? E aqui eu vou falar um pouquinho mais de hidrocarboneto. Você tem classes de hidrocarbonetos de acordo com a ligação deles. Alcanos, alcenos e alcinos. Então, deixa eu botar aqui embaixo também a classificação de hidrocarbonetos, porque a ideia que vem dessa classificação, de acordo com a ligação, é o que vai reger, bem dizer, tudo que a gente fala sobre ligação química em compostos orgânicos. Então, mesmo quando não for um hidrocarboneto, a gente ainda vai usar essa classificação. Uma coisa que só tem ligação simples da cadeia principal é chamada de alcano. Por isso que o jeito de se indicar presença de só ligação simples é AN. AN. AN indica só ligação simples. E se eu tiver uma ligação dupla? Segue uma ordem de vogal. Então, se só ligação simples é alcano, ligação dupla vai ser um alceno. A, depois vem E. Então, como que eu indico que tem uma ligação dupla? Se a ligação simples é AN, a ligação dupla vai ser EN. E vamos ver se você consegue entender a tripla. Se só simples é alcano e com dupla é alceno, lembrando da sequência de vogais, A é I. Isso aqui é um alcino. E se um alcano, uma coisa só com ligação simples, é representada com AN e com ligação dupla EN, com ligação tripla, o que vai me indicar é a presença do IN no nome. É assim que a gente entende compostos orgânicos de acordo com a ligação.
Então, se você está num nome e tem AN na parte do meio, você vai falar, pô, isso aqui só tem ligação simples. Se tiver EN é porque tem ligação dupla. E se for IN é porque tem ligação tripla. Nesse caso aqui, tem ligação dupla. E tem uma ligação dupla no carbono 1, que começa no carbono 1. Como que eu vou indicar a presença de uma ligação dupla no carbono 1? De novo, onde está a coisa, quanto que tem, o que é a coisa. Onde está a minha ligação dupla? No carbono 1. Quanto que tem? Uma ligação dupla só. Então não preciso mudar di ou tri ou o que seja. E como que eu indico a presença de ligação dupla? Eu indico colocando EN. Em. Então pente 1 em. Pente sem ter ciclo antes, uma cadeia aberta de 5 carbonos. Em, uma ligação dupla que começa no carbono 1. É isso que significa esse nome. E eu, pelo que eu falei para você, a gente falou quase agora, do menos importante para o mais importante, ramificação. A gente acabou de descrever a cadeia principal. Falta descrever a função orgânica. E essa parte não tem muito o que falar, para ser sincero. Cada função orgânica vai ter a sua própria terminação. Vai ter o seu próprio termo, a sua própria parte na palavra que indica que função orgânica que é. Por exemplo, hidrocarboneto sempre acaba com O. Sempre. Por quê? Porque definiram assim. Essa parte de nome não tem lógica por trás. As outras coisas tinham. Essa parte aqui é que eu acho mais difícil porque eu não consigo ver uma lógica por trás. Por mais que tenha essa estrutura, os nomes meio que já vêm prontos. Então, por que 3 carbonos tem prop? Porque tem. Não fui eu que defini. Então, hidrocarboneto sempre acaba com O. Álcool sempre acaba com ON. Cetona, que é outra função orgânica, vai acabar com ona. E assim vai. Isso aqui é um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto vai acabar com O. Então, pente. Não preciso botar um traço, tá? Eu separo, uso os traços para separar de novo informação de posição e quantidade de coisa. No caso aqui não é esse caso, eu estou só separando ligação dupla e função orgânica. Então eu posso juntar. E aqui está a parte da função orgânica, que é o hidrocarboneto. Então o que significa 2-etil pente 1-eno? É o seguinte, vai te falar o seguinte. Ó, tem uma ramificação. No carbono 2 dessa cadeia principal, tem uma ramificação de 2 carbonos, etil. Tá, mas essa ramificação entra em qual cadeia principal? Ah, essa cadeia principal que ele tá é uma cadeia aberta de 5 carbonos, sendo que essa cadeia aberta de 5 carbonos tem, no carbono 1, tem uma ligação dupla. Ah, entendi. E qual que é a classe dela? Que tipo de função orgânica que é? Ah, isso aqui é um hidrocarboneto, então você só vai desenhar carbono com hidrogênio. Tudo que tem nesse nome é a descrição exata da molécula de cima, e mais do que isso, é a descrição igualzinha essa daqui, só que ao invés de ser um parágrafo, eu fiz num termo só, sem ter que escrever muita coisa. Então o nome disso aqui é 2-etil pente 1-eno. Dica que eu dou aqui, não está errado colocar pente 1-eno, mas só que quando as coisas estão no carbono 1, a gente geralmente não bota número. Quando está no carbono 2, 3 ou 4, aí tudo bem, mas quando está no carbono 1, geralmente não se coloca. Então, ao invés de pente 1-eno, você pode juntar tudo e falar penteno. Ah, e se fosse só uma ligação tripla, pentino, no carbono 1. Ah, e se fosse agora, ao invés do carbono 1, fosse no carbono 3. Aí tem que colocar pente 3-eno. Aí, se não for no carbono 1, coloca que é obrigatório. Agora, se você gosta de jogar seguro e quer sempre colocar para se garantir, pode colocar uma à vontade, não está errado. Mas muitas vezes vai aparecer sem ele, quando for o carbono 1. Então, se aparecer o nome desse jeito, aí você fala, pô, mas antes do EN, não tem número. Como é que eu vou saber onde é que está a ligação dupla, que é CN? Está no carbono 1. Com certeza. Então, essa é a ordem. Ramificação. E eu vou falar quantos carbonos tem, a posição da ramificação. Depois eu falo se a cadeia principal é aberta ou não. Falo quantos carbonos tem nessa cadeia principal. Falo das ligações, se tem ligação simples, se tem ligação dupla ou tripla. E acabo com a função orgânica. 2 pontos que eu quero ressaltar. Ah, e se só tivesse ligação simples? Né? Eu teria que fazer pente 1, 2, 3, 4, 5, an?
Eu teria que colocar todos os números de todos os carbonos com ligação simples e colocar AN depois? A resposta é não. Se você só coloca AN, você está indicando que é o seguinte, ó, não tem ligação dupla e tripla, só tem ligação simples. Então não tem por que você botar todos os números, porque você está falando o seguinte, quando você coloca AN, tem ligação simples em todo lugar. Já está entendido. Se você bota AN, né, se isso aqui fosse, ao invés de pente-en, fosse pente-an, eu já sei que é tudo ligação dupla, simples. Então eu não preciso botar todos os números porque já é entendido. Eu só coloco quando for uma coisa mais especial. Como, por exemplo, uma coisa que não é uma ligação simples com uma ligação dupla e tripla. Aí sim. E se eu tivesse, por exemplo... Vamos supor que eu tenho uma molécula muito parecida, tá? Só que ao invés de... Até fazer melhor? Ao invés de ter uma ligação dupla, eu tenho duas ligações duplas. Então, C, H, H2, C, CH2. E aqui, no caso, a mesma ramificação. Aqui é a mesma coisa. Se você for ver a molécula é a mesma, só que eu vou ter uma ligação dupla a mais. No caso... isso aqui no caso é importante para outra coisa. Se você for ver, esse carbono aqui da ponta tem uma ligação dupla. Esse carbono aqui da ponta tem uma ligação dupla. Eles empataram no quesito de ligação. Então a gente vai para o último critério, que é ramificação. Quem tem ramificação nessa cadeia aqui? E a resposta é que tem. Deixa eu só arrumar aqui. Tem sim. Isso aqui tem ramificação, que é justamente essa parte aqui na outra. E quem está mais perto dessa ramificação? Nessa cadeia principal aqui, quem está mais perto da ramificação? O carbono da direita ou da esquerda? Esse aqui está mais perto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, como empatou no quesito ligação dupla, os dois carbonos aqui na ponta têm uma ligação dupla, eu fui para o último critério, que é de desempate, que é justamente a ramificação. E essa ramificação está muito mais perto desse carbono aqui da direita. Por isso que ele é o carbono 1. Vamos de novo fazer esse nome aqui. O começo é muito parecido. Eu tinha uma ramificação de dois carbonos no carbono 2, e aqui eu continuo tendo uma ramificação de dois carbonos no carbono 2. Como que eu indico isso? Posição da coisa, tracinho, quanto que tem, uma só, não tem que botar nem di, nem tri, nem nada, e o que que é? O que que é? Um etil, uma ramificação de dois carbonos. Et, dois carbonos, e o ramificação. Tem mais ramificação para descrever? Não, vamos para a cadeia principal. Tem quantos carbonos? Continua 5. É aberta ou fechada? Aberta, não preciso colocar ciclo no começo. Então, simplesmente pente, que nem antes. Tem ligação dupla? Tem. Duas dessa vez. Uma no carbono 1 e a outra começa no carbono 4. Como que eu indico que eu tenho duas ligações duplas? Uma que começa no carbono 1 e a outra no carbono 4. De novo, onde está a coisa? Quanto que tem e o que que é? Onde estão as ligações duplas? No carbono 1 e 4. Então, 1,4. Lembra que quando eu estou colocando informação de posição de coisa igual, eu separo por os números por vírgula. Para falar, isso aqui é tudo referente à mesma informação. Que informação que é? Ligação dupla. Quantas que eu tenho? Duas ligações duplas. Como que eu indico que eu tenho duas ligações duplas? Se quando eu tinha 2 metis, eu colocava dimetil, aqui eu vou começar com di também. Di. Di indica 2 de alguma coisa. E o que é essa coisa? Ligação dupla. E a ligação dupla, o jeito de se indicar é en. En. Então, vou colocar di-en. Então, 1,4 de en. Eu tenho nos carbonos 1 e 4, cada um. Eu tenho duas ligações duplas. Uma no carbono 1 e a outra no carbono 4. Mesmo jeito lá do dimetil que a gente fez antes. E aqui no final a mesma coisa, tenho que indicar a função orgânica, porque eu já descrevi tudo que eu tinha da cadeia principal. Então agora eu tenho que indicar qual que é a função orgânica. Isso aqui é o hidrocarboneto, e hidrocarboneto acaba com O. Dieno, esse que mudou. Dien indica duas ligações duplas. Então no caso aqui de novo, ramificação. Depois eu tenho a minha cadeia principal. Tudo isso aqui é a cadeia principal. E no final eu acabo com o mais importante, que é a função orgânica.
De novo, todos os números respeitando o formato que a gente fez até agora. Esse daqui a gente fez antes, tem a cadeia principal de 6 carbonos. No caso, começa lá em cima, porque a ramificação lá em cima na esquerda, o CH3, está mais perto do carbono da ponta de cima que da ponta de baixo. Então essa molécula aqui tem uma ramificação de um carbono 2, de uma cadeia principal aberta de 6 carbonos, que só tem ligação simples. Por fim, é um hidrocarboneto. Então vamos entender como que a gente consegue chegar nesse nome. Primeiro, ramificação. Ramificação de um carbono no carbono 2. Ramificação de um carbono no carbono 2. Isso aqui a gente vai fazer sem desenhar, tá? Para começar a afiar a nossa capacidade de passar de uma coisa para outra com mais facilidade. Então vai ser 2, ramificação de um carbono no carbono 2, quantidade uma só, e ramificação de um carbono é MET com IU, metil. Um carbono MET, ramificação IU, 2 metil. Tem mais ramificação para falar? Não. Então vamos direto para a cadeia principal. Primeira coisa, aberta ou fechada? Aberta. Não tem que colocar ciclo nem nada para indicar isso. Quantos carbonos tem? Se você for ver, a ordem era se é aberto ou fechado, quantos carbonos e o tipo de ligações. Então isso aqui a gente já indicou, não colocamos nada, é aberto. Então quantos carbonos vai ter? Tem 6. O prefixo de 6 carbonos é, no caso, X. É isso que eu vou indicar. 6 carbonos, X. Agora tenho que indicar o tipo de ligação que tem nessa cadeia. Se eu voltar lá, vou ver que só tem ligações simples, que nem a gente escreveu aqui embaixo. E para indicar a ligação simples, eu coloco AN. AN. Como eu não vou colocar nenhum número, eu não preciso desse traço. Vou só juntar X com AN. E por fim, isso aqui é um hidrocarboneto e todo hidrocarboneto acaba com O. Esse daqui é o 2-metilhexano. 2-metil, uma ramificação de um carbono só no carbono 2 é a cadeia principal. E quantos carbonos tem essa cadeia principal? Tem 6 carbonos. E como que esses carbonos são ligados? Só por ligação simples. É isso que o AN quer dizer. E o que essa molécula é? É um hidrocarboneto. Você só vai desenhar carbono com hidrogênio. Tá? Isso e isso é exatamente a mesma coisa. E para acabar agora eu vou fazer um composto fechado. Um ciclo. Só para dar um exemplo. Então a gente vai fazer isso aqui. Eu vou começar a desenhar só essa fórmula de traço aqui para composto fechado, porque é a fórmula que mais aparece e que mais ganha tempo. Só que aqui está a parte totalmente aberta. Qual é a descrição que a gente poderia fazer seguindo aquela ordem que a gente falou até agora? Essa molécula tem uma ramificação de um carbono no carbono 3 de uma cadeia principal fechada de 5 carbonos. Como que eu sei disso? No caso, esse CH3 está aqui embaixo. A gente fez na aula passada. Se você não entendeu por que o carbono que leva a ramificação é o 3, eu sugiro dar uma olhada lá, mas é basicamente por causa da insaturação. Essa aqui é a nossa cadeia principal. Tem uma ramificação de um carbono no carbono 3 da cadeia principal, é uma cadeia principal fechada de 5 carbonos, que tem uma ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2 da cadeia principal. E é um hidrocarboneto. Como que eu posso começar a escrever isso? Do mesmo jeito que eu fiz até agora. Ramificação de um carbono no carbono 3. Como que eu indico isso? Onde está a coisa, quanto que tem, o que que é. 3, tracinho, metil. De novo, MET, ramificação de a coisa tem um carbono, e IU para indicar a ramificação. 3 metil. Tem mais alguma coisa que eu possa colocar aqui de ramificação? Aparentemente não, só tem essa ramificação aqui. E eu tenho que indicar depois a cadeia principal. Qual que é a primeira informação? E isso todo mundo quase esquece. Eu tenho que indicar se é aberta ou fechada. Isso aqui é fechado. E se é fechado, eu tenho que colocar ciclo no começo. Eu tenho que botar isso aqui porque se eu não coloco ciclo, a pessoa vai achar que a minha cadeia principal ela é aberta. E aí vai chegar numa coisa completamente diferente disso aqui. Então, ciclo. E aí eu indico quantos carbonos tem. Quantos carbonos tem? 5. E para 5 a gente coloca o prefixo pente, que nem a gente viu aqui na nossa tabela. Então, ciclo, pente. Não vou colocar tracinho porque eu não estou separando o número de
de termo, de palavra. Ciclo, pente. E aí, quando eu descrever o número de carbonos, né? Se a gente for ver a nossa sequência, falei se é aberto ou fechado, isso aqui está certo. Falei quantos carbonos tinha, isso aqui está certo. Então falta descrever as ligações. Tem ligação dupla? Tem. Tá bem aqui. Tem quantas? Uma só. E começa em qual carbono? No carbono 1. Como que eu indico que eu tenho uma ligação dupla no carbono 1? De novo, onde que está, quanto que tem, o que que é. Onde que está essa ligação dupla? No carbono 1. Quantos que eu tenho? Uma só. Então eu não preciso colocar de entre, em, que nem eu fiz antes. Vou só botar em. Tem uma ligação dupla no carbono 1 da cadeia principal. Descrevi tudo da cadeia principal. Falta falar qual é o composto orgânico, qual que é a função orgânica que ele pertence. Isso aqui é o hidrocarboneto. Logo, eu tenho que colocar O no final. Esse daqui, se a gente for ver agora a resposta, esse composto cíclico é o 2-metil-ciclopenteno. Ou, se você quiser, a gente botou pente 1-eno, mas a gente tem que lembrar, né? Que quando é o carbono 1 que está levando a ligação dupla, quando tem o número 1 em algum lugar, a gente pode simplesmente ignorar isso aqui e juntar tudo. Ciclopenteno. E assim acaba o número dessa molécula. 3-metil, uma ramificação de um carbono, e um carbono 3 é a cadeia principal. Como que é a cadeia principal? Ela é uma cadeia fechada, ciclo, com 5 carbonos, pente, e que tem uma ligação dupla que começa no carbono 1. E o que que é? Um hidrocarboneto. Vai ter só carbono com hidrogênio. Gente, essa aula ficou por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Se você gostou, compartilha aqui o vídeo, deixa um comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma aula. E se você quer aprender química melhor, aprender mais em menos tempo, me segue no Instagram, @Matheus, que eu posto coisa quase todo dia tentando ajudar vocês a aprenderem química de jeito mais inteligente. Gente, essa aula de hoje fica por aqui. Eu sei que ficou pesado, mas vai ser muito importante para as próximas. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.